Jéssica e seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou continuar minha série de college no Canadá, o passo a passo do seu college no Canadá, como que você faz para entrar no college e tudo que você precisa saber depois e tudo mais. O vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aqui no título, é sobre acomodação, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu já gravei 2 vídeos sobre esse assunto, um falando sobre que eu ia morar, né, avisando vocês que eu ia morar no Canadá, e o outro falando sobre o college. Eu dei detalhes de todo o meu processo do college, valor, data, tudo. Então eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem se for do interesse de vocês. Antes de tudo, não esquece, eu esqueci de pedir isso nos outros vídeos, mas não esquece de curtir esse vídeo se você gostar desse assunto, se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que também tem esse desejo de mudar para o Canadá. Então vamos lá. Eu falei no vídeo passado que assim que a minha carta, né, de aceitação da faculdade chegou, a gente já foi atrás de acomodação. Antes disso, a minha agência, que eu fiz todo esse processo por uma agência, ela já tinha me falado das possibilidades de lugares para morar em Toronto, mas daí depois que, né, eu realmente fui aceita pela universidade, a gente entrou mais específico nesse assunto. E primeiro eu queria começar dizendo que eu descobri, né, com o tempo, que o aluguel em Toronto é uma coisa absurda, assim, é muito caro. Talvez pelo fato de ser uma cidade grande, não sei, Vancouver também tem um aluguel muito alto. E assim, seria praticamente, na verdade é impossível que eu consiga alugar um apartamento só pra mim. Porque um aluguel de um apartamento de um quarto fica em torno de $1.800 sem ser no centro, tipo, afastado do centro. Então realmente é muito caro. Então assim, essa possibilidade nem passou pela nossa cabeça de alugar alguma coisa minha sozinha. Então, o que ela tinha me passado, né, como uma opção? Homestay, que é uma forma de acomodação muito famosa quando as pessoas vão pro high school, que é você ficar hospedado em uma família, numa casa de uma família do país, ou no caso do Canadá, né, nem sempre será uma família canadense. É república, não sei se pode se chamar assim, mas como se fosse uma residência estudantil. Seria, no caso, não sei, um prédio ou uma casa em que moram vários estudantes dividindo quarto ou tendo quartos individuais. Seria também, no caso da minha universidade, que é a Centennial, eles têm um alojamento próprio, que é o Centennial Place. Seria uma opção, se não fosse cara, mas eu vou falar disso depois. Ou então, a quarta opção seria alugar um quarto sozinha ou dividir quarto com alguém em alguma casa. Por que eu descartei essa opção? Porque eu acho muito difícil você alugar coisas aqui do Brasil. Primeiro porque tem muito golpe, você pode chegar lá e não ter nada, você só dá dinheiro pra alguém e a pessoa não tem um quarto pra alugar, né? Ela pega, sei lá, foto da internet. Segundo que também dá medo da foto da internet não ser verdadeiramente como é o quarto. Eu já vi muita foto pavorosa, assim, juro por Deus. Eu fiquei bem assustada com os quartos que eu vi em algumas fotos. São quartos que não tem absolutamente nada, ou então são muito mal cuidados, não sei, eu fiquei um pouco assustada. Em alguns grupos que eu entrei de acomodação, esse tipo de coisa. Então, assim, eu descartei totalmente alugar aqui do Brasil. Não foi uma opção pra mim. Ficar na faculdade também era muito cara a diária do quarto. Você teria direito a um quarto, né, sozinha. Na verdade tem quartos pra dividir, mas o quarto sozinho, que seria o mais barato, ainda assim é muito acima do valor do que a gente estava planejando. A república, digamos assim, também é um pouco mais cara, não é um absurdo igual ficar na faculdade ou alugar um quarto sozinha, esse tipo de coisa. Mas também a gente acabou descartando. E com isso vocês podem, né, entender que eu acabei optando pelo homestay. Quando eu contratei esse serviço só por 2 meses. Então a minha ideia é ficar 2 meses em homestay. E depois, quando eu estiver lá, eu, sei lá, faço amizade com alguém que vai querer dividir o apartamento comigo. É isso que eu tenho na cabeça. E daí lá a gente pode visitar o lugar, então é um pouco mais fácil. E se a gente consegue alugar quarto, fica mais barato do que eu tô pagando no homestay. Além de tudo, esse processo de aluguel no Canadá é um pouco complicado, porque muitas vezes eles pedem o seu aluguel adiantado, tipo, do primeiro e do último mês do contrato,
porque a gente não tem como eles fazerem uma comprovação financeira, comprovação de crédito que eles chamam. Que é como se fosse eles avaliarem a sua conta bancária, esse tipo de coisa, pra ver se você sempre paga tudo certinho e esse tipo de coisa. Como a gente vai ter acabado de chegar no país, abrindo a conta, tipo, a conta é muito recente, não tem como fazer essa comprovação. E por isso que esse aluguel ficaria um pouco mais difícil e talvez quando eu resolver alugar o quarto, eles até peçam esse aluguel adiantado. Mas enfim, isso não vai acontecer nos primeiros meses. Bom, como que funciona esse homestay que eu optei? A minha agência, né, eles têm como se fosse uma parceria com uma empresa que se chama Casa Toronto. Essa empresa tem algumas formas de moradia para estudantes. Eu pensei no começo que era só para estudantes brasileiros, mas não. Algumas meninas de outros países vieram falar comigo perguntando se eu já tinha onde morar. E eu indiquei esse lugar para elas porque eu entrei em contato com eles e eles falaram que pode ser pessoas de qualquer lugar do mundo, apesar de se chamar Casa Toronto. Então, pode funcionar para qualquer pessoa. E como que funciona a Casa Toronto? Como eu falei, eles têm diversos tipos de acomodação para estudante. Existe a Shared Accommodation, que eles chamam, que é a república, digamos assim, que é uma casa ou um prédio, não sei bem como funciona, que divide com várias pessoas. Dentro da Shared Accommodation, você pode escolher se você quer um quarto individual, um quarto sozinho ou um quarto com 3 pessoas. E aí, é claro, o preço varia. Se você pede um quarto sozinho, ele fica mais caro, um quarto duplo um pouquinho mais barato e o quarto triplo é o mais barato de todos. Outra coisa que varia muito em todos os tipos de acomodação da Casa Toronto é o período. Por exemplo, de outubro a maio é considerado baixa temporada. Então, o preço dos quartos ou de qualquer outra coisa fica um pouco mais em conta. Em compensação, de junho a setembro é alta temporada. Tem muita gente que vai estudar no Canadá no verão, então eles têm muita demanda e por isso o valor fica um pouco mais alto. Eu acredito que seja por isso, não tenho muita certeza. Mas enfim, porque é verão e tal, alta temporada, o valor sobe um pouco. Então, assim, como eu peguei o meu homestay para setembro e outubro, eu paguei um valor diferente cada mês. Setembro eu paguei um pouco mais caro, porque ainda é considerado alta temporada, e outubro o valor abaixou um pouco. Esse valor que eu vou passar para vocês é o valor semanal, porque lá você paga por semana que você fica hospedado. Então, a Shared Accommodation, que é essa que eu falei que é como se fosse uma república, que você divide, quarto com outras pessoas. Os valores ficam entre 240 e 415 dólares semanais. Então, assim, para vocês verem que não é uma coisa muito barata, principalmente se a gente vai converter, o dólar tá alto. Mas, levando em consideração que existe um ali de 210 vezes 4, dá tipo uns 800 dólares, é até que considerável, perto do valor das coisas que eu tava vendo. Como eu disse, aluguel em Toronto não é barato, então assim, é de se considerar, mas ainda assim não é a opção mais barata. Existem ainda as suítes, que são... Eu acredito que seja diferente da Shared Accommodation, seja tipo um espaço só seu, como se fosse um estúdio, não sei, que você não tem que dividir nada com ninguém. Na Shared Accommodation você acaba dividindo cozinha, banheiro e esse tipo de coisa. E na suíte eu acredito que seja um espaço só pra você, então é como se fosse um estúdio mesmo. O valor no caso dessa acomodação depende do número de quartos, que tenham disponível ou que você queira alugar. E uma vantagem desse tipo de acomodação é que ela tem estacionamento, então para quem pretende ter carro é legal considerar essa opção, porque pode ser que o estacionamento seja um valor a mais que você tenha que pagar, então pode ser que o fato da acomodação ter estacionamento fique mais em conta, paga um pouco a mais, claro, mas eles dão essa opção. E além disso você pode ter pet. Pra quem tá indo com pet pro Canadá é um pouco complicado, porque nem sempre o prédio aceita cachorro. Se você vai ficar em homestay não tem como ter, só nesse caso já tem. República também não, então dessas opções a única que aceita pet é a suítes. E o valor é muito acima, assim, do que o restante das opções. Eles ficam entre 575 e 1.025 dólares por semana. Ou seja, 1.025 dólares por semana dá em torno de
$4.500 por mês. O que é, assim, totalmente fora de cogitação. A gente nunca nem cogitou essa suíte, porque realmente, assim, não tem como. Bom, e a última opção, que foi a opção que eu escolhi, é o homestay, que é aquela opção que você fica na casa de uma família. Então, assim, quando você escolhe alugar um quarto, não necessariamente é uma família que mora naquela casa. Às vezes pode ser, sei lá, vários estudantes que dividem um apartamento. Quando é o homestay, é uma família que mora ali, todo mundo é, né, parente, e você vai começar a morar com eles também. Pode ser que existam outros estudantes também morando nessa casa, mas enfim, daí vai variar da sua aplicação e da casa que você for selecionado pra, né, ficar com, depois de todos os pré-requisitos que você tem que atingir. No homestay, você pode ter um quarto privado ou um quarto duplo, dividindo com outra pessoa. Eu optei por um quarto privado, porque ficou um valor ali bem meio termo. E eu acho que assim, já que eu não vou ter, né, uma casa só pra mim, que seria o ideal de todos os mundos, mas totalmente impossível, eu optei por ter um quarto só pra mim, pelo menos, porque eu acho que vai me dar um pouco mais de privacidade pra até gravar meus vídeos, fazer as lições de casa que eu vou ter que fazer da faculdade, falar com, né, com os meus pais, esse tipo de coisa. Então eu optei por alugar um quarto só pra mim, então, né, a opção de quarto privado. Você pode escolher o número de refeições que você quer, porque esse tipo de opção, né, da refeição, a refeição tá inclusa. Você pode escolher ou café da manhã e janta, ou as 3 refeições, café da manhã, almoço e janta. Eu optei por café da manhã e janta só, porque as minhas aulas vão ser muito loucas. Eu provavelmente vou ter aula, né, de manhã, de tarde, de noite. Vou trabalhar também, então eu acho que não valeria a pena eu pagar o almoço, porque eu não conseguiria voltar pra casa pra almoçar. Então pra mim vale mais a pena eu pagar só o café da manhã e o almoço e a janta. Mas daí você vê, né, o que fica melhor pra você. Uma coisa muito importante que na Casa Toronto é assim, eu não sei em relação às outras, é que na hora que você contrata eles, tem um quesito que fala no manual, assim, que eles entregam pros alunos, é que você não pode cozinhar. Então, não adianta você contratar café da manhã e janta e pensar, eu faço meu próprio almoço. Não tem como, porque é uma regra, você não pode cozinhar enquanto você estiver na casa. De novo, não sei se isso vale para todos os serviços de homestay, mas o meu é assim. Então eu vou ter que comer na rua mesmo, mas a gente não pode cozinhar enquanto estiver na casa. Além disso, a gente tem algumas opções, né, para selecionar que variam também, fazem o preço também variar. Que é uma opção de banheiro privado, você pode ter um banheiro só pra você. Eu não optei por isso, meu banheiro vai ser compartilhado. E dieta especial, que eu achei muito legal, porque hoje em dia tem muita gente intolerante à lactose, vegano, esse tipo de coisa. Eu sou intolerante à lactose, mas eu como. Então, se aqui na minha casa eu não deixei de comer, não é lá que eu vou deixar de comer. Eu tomo remédios de vez em quando, mas não é um problema muito grande pra mim, então eu não optei pela restrição alimentar, porque daí também seria um valor adicional, né, que poderia ser pago. A partir do momento que você resolve contratar o homestay, eles te mandam um questionário pra você responder, falando das suas preferências. Você fala, né, o tipo de quarto que você quer, do banheiro, esse tipo de coisa. E além disso, você tem que responder se você tem problema com cachorro, com gato, se você não gostaria de uma casa com pets. Pra mim, eu não tenho nenhum problema com isso, então foi tranquilo. Criança também, você pode responder se você quer uma casa com ou sem criança. Eu botei que não teria problema ter criança. Se você for fumante, você também tem que, né, falar isso pra eles, porque daí eles vão escolher uma casa que a pessoa não se importe de você fumar. Óbvio que do lado de fora da casa, nunca dentro, né? E além de tudo, você tem que falar se você tem algum tipo de alergia à comida ou a qualquer outra coisa que, né, possa ter na casa que te dê alergia. A partir disso, eles vão fazer a seleção, né, da sua família. E no homestay, os valores ficam entre $215 e $265 semanais. De novo, variando de acordo com o quarto, com as restrições, com tudo, com o número de refeições, tudo isso faz esse valor variar. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre como funcionam esses planos da Casa Toronto, eu vou deixar o site deles aqui embaixo. Aí vocês entram lá e veem
né, dão uma olhada em como tudo funciona. Dá pra mandar e-mails pra eles também, que eles respondem. Enfim, esse é o valor mais ou menos que a pessoa optando por ficar em homestay acaba pagando. Pra mim valeu a pena, porque apesar de não ser o valor mais barato do mundo, tem refeição inclusa. Então eu gasto um pouco menos com o supermercado, por exemplo. Bom, gente, a roupa é a mesma, mas estamos em outro dia, porque eu perdi a parte final desse vídeo, então estou tendo que gravar de novo. Por isso que meu cabelo tá mais curto, que eu cortei ele de novo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Mais informações, de novo, eu vou deixar aqui no box de descrição para quem, né, tiver interesse. Continuem me acompanhando, ainda vou gravar alguns vídeos. E é isso, espero que vocês gostem dessa saga de Canadá e assistam os próximos vídeos. Tchau!